Olha só, vamos falar de um termo que está em todo lugar na internet: brain rot. Traduzindo ao pé da letra, seria algo como apodrecimento do cérebro, né? E essa expressão pegou forte para descrever aquela sensação que muita gente tem sobre o jeito que a gente consome conteúdo online. Então, bora decodificar o que isso significa de verdade. Sabe aquela sensação de ficar horas e horas rolando o feed e quando para, parece que a cabeça tá vazia, sabe? Um cansaço mental. Pois é, esse sentimento é super comum e tá bem no centro dessa discussão toda sobre brain rot. E é exatamente esse o problema que a gente vai investigar agora. Primeira coisa, e isso é super importante deixar claro. Brain rot não é um diagnóstico médico, tá? É mais como uma gíria, uma expressão cultural que a gente criou para conseguir falar sobre essa nossa relação meio complicada com a tecnologia e com essa avalanche de conteúdo que a gente consome sem parar. Ok, mas por que será que esse termo pegou tanto, né? É porque ele toca em preocupações bem reais que muita gente tem sobre os efeitos da vida digital. Vamos dar uma olhada nesses pontos? Então, a gente tem basicamente três grandes preocupações. A primeira é um verdadeiro ataque à nossa atenção. Pensa bem, o cérebro fica o tempo todo sendo bombardeado por coisa nova, estímulo rápido, e aí, claro, na hora de se concentrar em algo por mais tempo, fica difícil. A segunda é sobre a comunicação. Tem gente que olha para gírias da internet, tipo Riz para falar de carisma, ou Get, que é uma expressão de surpresa, e acha que isso está empobrecendo a nossa língua. E por último, a saturação mental. É tanta, mas tanta informação o dia inteiro que o cérebro simplesmente cansa, dá uma pane. Mas espera aí, será que esse medo é algo de agora, totalmente novo? Vamos dar um passo para trás e olhar isso com uma perspectiva um pouco mais histórica. E aqui a gente vê que a história tem dois lados, né? Esse tal ataque à atenção, bom, esse pânico já aconteceu antes. Aconteceu com o rádio, com a TV, com os videogames, sempre tem um vilão da vez. E a deterioração da linguagem? Para quem está dentro da comunidade online, essas gírias são parte da cultura. É humor, é um jeito de se conectar. E a saturação? Bom, a mesma internet que cansa é uma fonte absurda de conhecimento e um espaço para mobilização e ativismo. Essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a questão. O que para uma geração parece apodrecimento, para outra é simplesmente cultura. Memes, gírias, tudo isso não é só barulho sem sentido. Para muita gente, é como se constrói uma identidade. É um jeito super complexo de se comunicar, que, aliás, exige uma inteligência, uma rapidez de raciocínio que a gente costuma subestimar. Beleza. Então a gente viu os dois lados. A preocupação faz sentido, mas talvez o pânico seja um pouco exagerado. Então, qual é a verdadeira raiz do problema? Quem é o culpado nessa história toda? Vamos investigar isso agora. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O grande problema, talvez, não seja um meme, o vídeo curto em si, mas sim o modelo de negócio por trás de tudo. O problema é como o sistema foi desenhado para manter a gente grudado na tela. É algo estrutural. E esse sistema tem nome, viu? Chama-se economia da atenção. Basicamente, as plataformas são projetadas com um objetivo: maximizar o nosso tempo e o nosso engajamento ali dentro. Sabe aquela frase, se o produto é de graça, o produto é você? É exatamente isso. A nossa atenção é a moeda de troca. É o que está sendo vendido para os anunciantes. Certo. Se o problema é o modelo de negócio, o que a gente faz? A solução não é, tipo, jogar o celular fora e viver numa caverna. A resposta está em desenvolver certas habilidades. Pensa nisso como uma vacina digital, sabe? Uma proteção contra os efeitos negativos dessa economia da atenção. E o nome dessa vacina é literacia digital. O que é isso? É basicamente a habilidade de navegar no mundo digital de forma ativa e crítica. Em vez de só consumir passivamente o que o algoritmo joga na frente, é sobre retomar as rédeas da situação. E essa literacia digital se apoia em 4 pilares. Primeiro, ter consciência de como tudo funciona, entender os algoritmos, para não cair em armadilhas. Segundo, ter um consumo intencional, ou seja, usar as plataformas com um propósito, escolher o que vê e não só ser levado pela correnteza do feed. O terceiro é o bom e velho pensamento crítico. E por fim, claro, cuidar da nossa saúde mental digital, o que significa saber a hora de parar e colocar limites. Ok, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Mas e na prática, como a gente começa? Então, vamos ver agora 3 hábitos bem simples, bem concretos, para começar a fortalecer essa literacia digital hoje mesmo. São eles a regra da atenção de 10 minutos, o diário de curadoria e as zonas livres de tela. Vamos ver um por um.
O primeiro hábito é um treino para o cérebro. A ideia é a seguinte: bateu aquela vontade quase automática de pegar o celular para rolar o feed? Para um segundo. E nos próximos 10 minutos, faça alguma coisa que exija um pouquinho mais de esforço. Pode ser ler umas páginas de um livro, escrever qualquer coisa. O objetivo é treinar nossa mente a encontrar prazer em coisas que exigem mais foco. O segundo hábito é sobre se tornar o curador do seu próprio feed. É simples. No final do dia, para e pensa um pouco no que foi consumido. O que foi legal? Agregou alguma coisa? E o que só serviu para perder tempo ou deixou um sentimento ruim? A missão é simples. Dê um follow em pelo menos 3 fontes que não foram úteis. Pensa nisso como fazer uma faxina no seu ambiente digital. E o terceiro hábito? Criar limites físicos. A regra é clara. Nada de celular na primeira hora depois de acordar e na última hora antes de dormir. Por quê? Porque esse tempo offline é fundamental. É quando o nosso cérebro consegue processar o dia, organizar as ideias, ser criativo, sem ser interrompido a cada segundo por uma notificação. No final, toda essa conversa sobre brain rot leva a gente para essa pergunta aqui, que é a mais importante de todas. A nossa atenção é, sem dúvida, o nosso bem mais precioso. Então, a verdadeira questão não é se a internet está apodrecendo o cérebro, mas sim para quem ou para o que a gente está escolhendo entregar esse ativo tão valioso.